Vamos ouvir a voz do Senhor. Temos o momento principal de estudo, de crescimento. São 10 horas e 23 minutos na cidade bendita, abençoada e maravilhosa do Rio de Janeiro. Nossos internautas, bem-vindos, fiquem conosco. Agora separe aí o momento para você estudar a palavra. Abra a sua Bíblia, pegue se você não tiver com elas em mãos, para que não perca o foco da mensagem, que esta palavra possa vir ao encontro do teu coração, abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Nós temos construído um legado, todas as mensagens, os materiais da igreja são postadas no nosso canal do YouTube, há mais de 300 mensagens lá postadas, todos os estudos sistemáticos da igreja, ao livro de Abacuque completo, você tem 1 Samuel completo, 2 Samuel completo, o livro de Marcos completo, e agora capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco, se Deus quiser, Telim Mateu, todo o livro de Atos dos Apóstolos disponibilizado para a igreja, e tudo, amado, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor, amém? Pois bem, tema desta manhã: vida e missão fundamentados na palavra. Disto o Senhor se agrada. Atos capítulo 17, versículos de 10 a 13. Vamos fazer a leitura da palavra. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Paulo tinha o costume de qualquer cidade que chegasse, fosse direto para a sinagoga, porque na sinagoga ele já teria os judeus que conheciam a palavra, já conheciam todo o Antigo Testamento. Então era mais fácil se comunicar primeiro com os judeus, para, partindo dali, alcançar os gentios. Então essa era uma prática, era uma estratégia missionária. Nós vamos para Itaipu. Nós vamos primeiro para onde? Nós temos lá uma família que mora em Itaipu, é a primeira família. Depois nós vamos para outros que já estão ali agregados. Vamos lá fazer a palavra, e dali vamos alcançar. Então essa é uma estratégia missionária. Versículo 11. Ora, estes de Bereia, os judeus de Bereia, eram mais nobres do que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo, olha aí, que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram para lá fazer o quê? Excitar e perturbar o povo. Havia um grupo de religiosos que não aceitava o evangelho, não aceitava a palavra de Cristo. E eles perseguiam onde estivesse. Então nós vamos ver qual é o trâmite disso aqui, o que é que Deus tem para falar aos nossos corações. Vamos orar a Deus. Paizinho amado e bendito, uma vez mais diante da palavra, diante do texto, diante das escrituras, palavra soberana, sagrada, palavra revelada, inspirada. Queremos, Pai, refletir o que esta palavra nos ensina em nossas ações, atitudes, palavras, pregação e vida. Queremos que a nossa vida, Pai, e a missão da nossa vida em Cristo Jesus estejam fundamentadas nesta palavra. Então, agora, ao aquietar o nosso espírito, pedimos, Senhor, fala ao íntimo do nosso coração, que seja a voz do Espírito Santo a falar ao íntimo da nossa vida, promovendo a fé, promovendo a excelência, promovendo a mente nobre, a mente de excelência que os cristãos, que os judeus de Bereia tinham
e receberam a palavra pregada por Paulo em Cristo Jesus. Assim, ensina-nos, fala-nos e dá-nos condições bíblicas de fundamentar bem a nossa vida e a missão que seguimos em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Grato tanto, pastor amada, louvado seja Deus. Amada igreja de Cristo, santos de Deus, preciosos em Cristo Jesus, mais do que vencedores em todas as coisas, ovelhinhas do nosso bom pastor que é Jesus. As dificuldades para realizar missões são imensas. As dificuldades de levar a palavra, a evangelização, são imensas e são progressivamente cada vez mais difíceis. O evangelho puro e o evangelho verdadeiro, às vezes, é mascarado com filosofias, com autoajuda, com outras disciplinas da ciência, para tentar atrair pessoas. Isto é um grande erro, isto é um grande equívoco. E nós vamos hoje ver, através do apóstolo Paulo e das missões, foi guiado pelo Espírito Santo a chegar à Macedônia, cuja capital era Tessalônica, como é que a obra de Deus é desenvolvida e as dificuldades que acompanham a obra de Deus. Mas a boa notícia é que dificuldades não querem dizer que você está errado. Quem é aqui que não enfrenta dificuldades? Quem é aqui que não enfrenta lutas do dia a dia? Amados, a vida é muito mais lutas do que amenidades. A vida é muito mais parecida com o ringue de boxe do que uma colônia de férias. É verdade, uma clínica de massagem, de ficar lá, que maravilha. Um spa. Então é muito mais luta. Então, às vezes, daí surgiram os ditados. Eu devo ter tacado pedra na cruz. O que é que eu fiz para merecer isso? Né? Ou então as heresias vão aumentando. Eu devo ter feito alguma outra coisa na vida passada. Nem vida passada existe, é verdade, mas até se cria vida passada para dizer. Enfim, pois então, isso fruto das lutas. Amado, em nome de Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. A igreja de Jesus é o povo mais atacado da história. Mais atacado. Então você vê, agora nós apenas uma palha, um dadinho sobre isso, porque o judeu, Israel de Deus, é todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos o Israel de Deus. Nós hoje somos o povo de Deus, porque Cristo Jesus derrubou a parede de separação que havia entre ambos os povos, judeu e gentio. Então todos nós, a minha linha de entendimento é amilenista, é a mesma linha do Hernandes, tio Nico, esses irmãos que são mais teólogos no país, amilenista. Mas particularmente eu creio que Deus ainda tem algo preparado para o povo de Israel, para o povo judeu, porque Romanos 11 diz que se a sua queda promoveu salvação, o que será da sua restauração? Então, há ainda coisas que Deus vai tratar, porque há a promessa bíblica de Romanos que haverá o remanescente. Deus ainda tem muito povo daquela história. Você vê, amado, como o povo é atacado, gente. Isso é uma evidência, como é que o povo é atacado. Agora teve esses dias, e fica registrado, nós somos contra o Hamas, nós somos contra esse grupo terrorista, que declarou o jihad contra o povo de Israel. Que haja misericórdia e haja a mão de Deus sobre as nações, e que Deus poupe os inocentes, tanto israelenses, quanto os inocentes palestinos, que estão no meio dessa guerra.
e que no final de tudo Deus seja glorificado e anunciado. Mas há um remanescente que Deus ainda vai salvar para trazê-lo para a igreja de Jesus, ou seja, para torná-lo parte da igreja. Não precisa mudar a cultura, não precisa mudar a cultura judaica, mas torná-lo parte da igreja, porque a parede foi derrubada e todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo para a glória do Senhor. Vamos louvar a Deus. Queria deixar o registro no dia de hoje. Então, fazer missões é uma luta, mas Deus age, e aqui dentro do contexto, Deus agiu num terremoto de transformações. E às vezes, amado, eu me lembrei disso essa semana, que há muitos anos atrás eu falava isso quase que diariamente na igreja, que Deus havia falado ao meu coração, e quando Deus fala ao nosso coração, nós precisamos ir para a palavra, porque nós não podemos dizer assim, Deus me falou, ponto final, e isso aqui está sobre a palavra. Não, a palavra é que determina o que a igreja tem que pregar. Não é errado Deus falar ao coração, Deus continua falando. Amém. Deus está vivo. E Deus falou ao meu coração uma vez que Ele daria o crescimento na igreja depois que Ele sacudisse a árvore do nosso ministério. Eu falava isso sempre na igreja. Depois que Deus sacudir a árvore, Deus vai dar o crescimento, Deus vai dar o crescimento. Em outras palavras, depois de um terremoto de transformações, Deus vai dar um crescimento. E foi, amado, Deus veio sacudindo a árvore, sacudiu. Hoje nós temos uma igreja, doutrinariamente falando, muito mais profunda. Amém. Muito mais profunda do que há 10 anos atrás, muito mais profunda, muito mais bíblica, muito mais dentro da vontade de Deus. E, para a glória do Senhor, Deus está fazendo com que coisas aconteçam também em termos materiais. A nossa primeira igreja própria em Itaipu já está comprada para a glória do Senhor. E eu creio e declaro que depois disso virão outras. A outra aqui do Rio de Janeiro, está ligado na terra, ligado no céu. Ou seja, porque eu peço a Deus, Senhor, essa é a missão da nossa vida. Eu não existo e você não existe para outra coisa, mas a não ser anunciar que Jesus é o Senhor do Senhor. Glória a Deus. Então Deus tem agido num terremoto de transformações. E você pode estar diante desses terremotos, pastor, eu nunca vi tanta luta para todo lado. Eu já estou igual a Krav Maga, já estou esperto, eu já ando assim na rua, sabe? Porque a coisa está difícil, é luta para todo lado. Mas a panela de pressão está apitando, é porque a comida está pronta lá dentro, amado. Ou seja, tem alguma bênção de Deus a caminho da tua vida. Amém. Haverá algum sinal de Deus que você não sabe, alguma porta de Deus que você não espera. Gente, eu nunca imaginei que aquilo ia suceder desse jeito. Como é que foi assim? Estava tudo bloqueado e de repente, no meio de um terremoto, as cadeias abriram e todo mundo se converteu para a glória de Deus. Então, amado, o importante do texto, uma das coisas importantes, é que esse terremoto diz alguma coisa para nós. O que é que o terremoto está dizendo? Deus é soberano e pode agir mesmo no meio do caos, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das aflições. Nós, seres humanos, queremos esperar todos os indicadores, tudo certinho, para não sairmos da nossa zona de conforto. E Deus vai e manda-lhe um terremoto. Vamos acordar aí, povo, vamos acordar. Você sabe? E a coisa acontece. Amado, Deus tem o controle absoluto e nada está fora da poderosa mão de Deus sobre a nossa vida. Precisamos aprender a olhar para o texto e, ao olhar para o texto, ver a obra de Deus, e ao ver a obra que Deus está fazendo, precisamos confiar no Senhor. Porque a palavra, olhar para a palavra, é fazer uma investigação do que Deus está fazendo, de como Deus está operando ao longo da história. Moisés, hoje nós dizemos assim: Senhor, tem ali o quadro de Moisés, Senhor, abre o mar vermelho para a tua igreja. Por que a gente ora hoje pedindo que Deus abra o mar vermelho? Por quê? Numa figura de linguagem,
porque um dia um servo de Deus, extremamente fiel ao Senhor, extremamente obediente à palavra, Deus permitiu que este servo bom e fiel estivesse diante de um mar vermelho e atrás do faraó para ali cortar o pescocinho. E nesse momento, Deus fez o quê? Abriu o mar vermelho para Moisés passar. Aí a gente ora: Senhor, fecha a boca dos leões. Por que a gente ora para Deus fechar a boca dos leões? Porque um dia um homem fiel a Deus, que não se contaminou com as finas iguarias do rei, que estava determinado a não se contaminar com o mundo e honrar a Deus, fez propósitos, honrou os propósitos, e Deus fechou a boca dos leões para Daniel. E assim como hoje, Deus também pode fechar a boca de muito leão que está rugindo contra você. E se hoje nós estivéssemos vivendo aqui o que seria uma espécie de Atos capítulo 29, porque o livro de Atos termina em 28, mas a igreja continua presente, então seria uma espécie de Atos 29, está sendo registrado no livro de Deus: certo dia, a irmã Deise estava com um problema, estava vindo da igreja e tinha um problema, porque tinha um monte de gente lá armado, estava tendo tiroteio, e de repente o cara começou a gritar e saiu correndo do nada. Por quê? Porque Deus enviou um anjo lá para proteger a irmã Deise, que estava voltando da igreja. Louvado seja o Senhor. Certa vez a irmãzinha estava lá internada no hospital, a irmã Socorro lá internada, fez uma operação, e quando saiu da operação, ela falou: filha, tinha alguém lá, quem era aquele médico que estava de branco? Não, mamãe, a gente estava sozinho no quarto. Não, tinha um médico todo vestido de branco. Não, mamãe, a gente estava sozinho no quarto. É porque Deus enviou lá um anjo para estar lá com ela. Amado, é a vida, é a glória de Deus. É a vida cristã. Então nós precisamos de ter essa noção, porque nós estamos fazendo a missão de Deus. Nós estamos buscando fazer a missão de Deus. Como é que nós, amado, que coisa, hein? Homens fazendo a missão de Deus, o santo, poderoso, nós meros mortais, sombra e pó, pecadores por natureza, mas foi o que Deus escolheu, amado. Se nós quisermos reclamar, reclama com Deus, porque Deus não deu aos anjos a função de pregar, Deus deu a você e a mim essa função. Você é um instrumento de Deus. Diga glória a Deus por isso. Diga: eu sou um instrumento de Deus. Eu sou. Precisamos dar certo disto. Precisamos crer nisto. Precisamos anular as dúvidas do coração, anular as dúvidas da mente. Para isso, desenvolver uma vida com Deus. Porque Paulo e Silas estavam lá na prisão à meia-noite, mas estavam fazendo o quê? Orando e cantando louvores a Deus. Esses dias eu vi um vídeo de uma jovem numa outro prisma, aí parou um repórter, aí falou: ei, menina, vem cá, quem é que você acha que vai ganhar no Big Brother? A menina estava num nível, não sei se era estresse, o que era. Ela pegou o microfone assim, segurou o microfone do jornalista e falou: senhor, eu acordo 5 da manhã. Senhor, eu não tenho tempo para dormir. Eu às vezes durmo no banheiro. Você acha que eu tenho tempo para ver Big Brother? Pelo amor de Deus. Mas tu acha que eu tenho tempo para essas trivialidades de Big Brother, amado? Então eu vou dizer uma coisa, ovelhinha, ouça, internauta, você que está aí ouvindo esta mensagem. Deus tem uma missão na tua vida. Deus tem um plano com a tua vida. Não distraia a tua vida com trivialidade do mundo. Anule todas as dúvidas que você possa ter e creia de todo o coração. Deus vai usar grandemente a tua vida, amado. Eu creio nisto, amado. Eu creio. Diga para o teu irmão: creia nisto, meu irmão. Receba esta palavra na tua vida. Toma posse disto. Toma posse. Porque se nós tivermos esta clareza de pensamento, se nós tivermos esta clareza de missão, do que nós fomos chamados, o que nós estamos fazendo, e não, porque semana passada nós usamos o texto de Paulo: não estamos como que
desferindo golpes aonde? No ar. Nós não estamos desferindo golpes no ar. Nós precisamos ter uma meta, ter um foco, a missão de Deus. Então, amado, eu creio que nesta missão o Evangelho é poderoso para transformar a vida, tanto daquele que vai ouvir a palavra e continuamente transforma a vida do pregador. Nós hoje não somos mais como éramos ontem. Deus tem coisas maiores para nós. Então eu recebo e eu declaro que de glória em glória a tua vida vai prosperar, de glória em glória a tua vida vai crescer, de glória em glória o foco da missão vai estar bem ajustado, que às vezes está um pouco desfocado, você vê lá uma imagem meio assim, sabe, você sabe a nuance, é o logotipo da igreja, mas está meio desfocado, e você vai focando isso no meio dos terremotos, até o ponto que você vai dizer, eu estou lá no meio da meia-noite, mas eu estou cantando e louvando a Deus, eu não estou perdendo tempo com Big Brother, eu estou cantando e louvando a Deus, eu não estou gastando a minha vida, porque eu tenho confiança nesse Deus, porque aquilo que o homem semear, isso o homem ceifará. Então, ajuste o foco da missão, ajuste o foco em Cristo Jesus, ajuste o foco baseado na palavra, e certamente, amado, até no meio dos terremotos e no meio das dificuldades, tu terás olhos espirituais para ver Deus agindo na tua vida, amado. Deus agindo na tua vida. Porque quando a vida está desfocada, o contrário também é a realidade. Às vezes, pela misericórdia e graça de Deus, porque Deus é misericordioso e gracioso. Ai de nós se Ele não fosse. Mas Deus está lá pela misericórdia e graça, agindo na vida da pessoa, dá o chuveirinho quente, dá o colchão do Ortobon, da Eurocolchões é melhor, dá o filtro soft, sabe? A vida está toda bonitinha e a pessoa está reclamando. Ah, Senhor, que vida ruim, olha meu Deus. Ou seja, amado, nós precisamos saber agradecer a Deus, amado. Amém. Então levante uma das tuas mãos e diga: Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua benevolência, pela tua misericórdia, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor já me deu. E diga mais: eu creio que eu sou um abençoado em Cristo Jesus. Você é um abençoado em Cristo Jesus. Você tem convicções disso sobre a rocha, amado. Então o inimigo não poderá tirar isso da tua vida, amado. Por quê? Porque o inimigo tira isso do coração de quem? De quem está distraído, sufocando a semente. A palavra foi semeada, mas os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas do mundo fizeram o quê? Sufocaram a palavra. Ou então foi semeada no solo rochoso, o coração duro que não medita na palavra, não tem vida de oração, e vieram os urubus, as aves, que no outro texto diz que veio o próprio maligno e fez o quê? Arrebata a semente. Aí a palavra, já até esqueci, o que é que o pastor pregou mesmo? Não lembra nada. É claro que de uma mensagem de 1 hora e 10, você não vai lembrar tudo da mensagem, mas alguma coisinha fica no coração, uma sementinha. E vai pensar: ei, pastor, não lembro nem que eu tomei de café da manhã, como é que eu vou lembrar da passagem? Amado, medita na palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, diz a palavra. Bem sucedido. Então, seja em manifestações divinas especiais, como um terremoto, ou seja em momentos difíceis, como ser chicoteado por ser um pregador da palavra. E olha que agora Cristiano Ronaldo foi condenado a levar 99 chicotadas, se voltar lá no país muçulmano, porque abraçou uma escritora, do quadro, abraçou uma mulher. 99 chicotadas. E ainda dizem que é um povo tolerante, só a misericórdia, que é uma religião tolerante. Eu fico na palavra de Deus, que é melhor, em nome de Jesus. Então, ovelhinha amada, seja na chicotada, seja o que for, você aprende com Paulo, o apóstolo Paulo hoje, e eu aprendo,
que nossa vida foi chamada para viver em louvor e adoração a Deus. Você veja que quando os apóstolos chegaram a Filipos, eles buscaram um lugar de oração. Ou seja, isso nos mostra que eles tinham a prática de oração. Se eles, chegou na cidade, opa, um lugar de oração, é ali. Depois chegou lá em Tessalônica, Tiatira, cadê? Precisamos aqui de um lugar para orar. Aonde eles chegavam tinha um lugar de oração, tinham lá um quarto de guerra. Isso mostra para que o quê? É a prática de vida. É a prática. Às vezes você faz um retiro espiritual lá uma semana inteira com a juventude da igreja. Aí você fica lá observando, olhando. Aí, hora do almoço, ninguém para orar. 1 minuto para orar. Ou seja, porque não tem o costume de agradecer a Deus. Amado, crie o hábito de orar, de colocar a tua vida diante do Senhor. Esta prática de oração, meditação da palavra, louvar a Deus, adorar a Deus, ou seja, é a vida independente, de dependência do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu preciso orar a Deus antes de pregar. Eu preciso louvar e orar ao Senhor antes de sair de casa para trabalhar. Eu preciso de orar a Deus antes de fechar um negócio, antes de fazer uma questão, assinar um contrato. Eu preciso de pedir orientação ao Senhor em oração, para que seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Eu preciso ter essa prática, não pode ser algo religioso. Eu sou cristão, legal, mas na minha vida prática sou eu que mando, eu que faço, sou eu que determino, sou eu, a direção da minha vida é a minha cabeça. Não, amado, a direção da nossa vida precisa ser a orientação de Deus. E esses apóstolos, no cumprimento da missão, no meio de tantas dificuldades, que não abriam mão da dependência do Senhor, expressa na oração, louvor e meditação bíblica, você veja que Deus primeiro conduziu-os para a Macedônia. Ele disse, eu vou para a Ásia. Aí o Espírito de Jesus disse, não vai. A outra disse, então nós vamos para a Bitínia. Não, também não vai para a Bitínia. Eu vou para onde? Você vai para a Macedônia. Porque lá eu tenho pessoas que precisam de ouvir a palavra. E então eles entenderam que esta era a vontade de Deus. Amado, tem um corinho que diz assim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Amado, Deus está cuidando da tua vida, ovelhinha amada. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Isso explica por que Paulo e Silas estavam à meia-noite presos, pés presos no tronco, numa cela fétida, no interior daquele tempo, nem luz tinha, um breu terrível, no meio daquilo lá, e eles estavam fazendo o quê? Louvando a Deus. E não era, neste contexto bíblico, você percebe que não era algo simplesmente teológico. Não, eu sei que eu tenho. Às vezes, amado, você está triste, não está sentindo nada, mas você vai lá, não, Senhor, eu estou aqui e tudo mais, é uma guerra. Mas aqui você percebe que eles estavam lá naquela boa, amado. Senhor, meu Deus, és fiel em todo tempo tu és tão bom. E de repente veio um terremoto, amado. Vinha de dentro da alma daqueles homens. Vinha de dentro. O corpo estava cheio de chagas das chicotadas. Por terem pregado a palavra de Deus, amado, o foco deles estava bem colocado na missão cristã. A vida estava bem fundamentada na palavra. E eu vou lhe dizer, amado, Deus age mesmo no meio do terremoto. Deus primeiro levou a Macedônia, agora aqui, pastor, então quer dizer que eles estavam obedecendo a palavra de Deus, estavam seguindo a vontade de Deus, e mesmo assim foram presos, mesmo assim, eu achei que quando Deus estava no controle, era tudo mar azul, era tudo tranquilo, não tinha problema nenhum. Pensou errado, amado. As dificuldades não querem dizer que você está errado, pelo contrário, às vezes você está fazendo a vontade de Deus, aí que o negócio fica mais difícil. Mas Deus vai abrir a porta e fazer um milagre, amado. Confia no Senhor, amado. Os salmos mais belos da história foram feitos diante da perseguição.
onde Saul estava tentando acabar com a vida de Davi, perseguindo lá no deserto de En-Gedi, e Davi, ai meu Deus, e agora? E fugiu para um lado, entre loucuras e coisas acertadas que Davi fez. Aí ele parou lá e fez: o Senhor é o meu pastor e nada. Mas graças a Deus que existe esse salmo, amado. Graças a Deus. Mas porque um dia Davi estava na dificuldade. Então, amado, não temas. Olha lá o que diz Atos 16, versículos 23 em diante. Ele diz assim: e depois de eles darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha, mas isso aqui parecia até terrorista do Hamas, mas não era não, hein? Misericórdia, guarda com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, versículo 25 e 26, por volta da meia-noite. Paulo e Silas estavam vendo Big Brother, ah não, é Big Brother, isso aqui era Big Bode, tadinho do bode, não faça isso. Estavam orando e cantando louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão, todo mundo na butuca. Amado, você acha que quando você está lá na tua casa, espraguejando todo mundo, reclamando, gritando, os vizinhos não estão de butuca, não? Aí briga e fala, não sei o quê, xinga, joga panela, macarrão para cima, joga faca, garfo, aí depois bota lá a plaquinha, essa casa pertence ao Senhor. Aí o vizinho chega lá, pertence ao Senhor, mas está alugada para o diabo, porque só briga o dia inteiro. Aí pode até ser que venha um terremoto, mas é um terremoto que não é do Senhor não, amado. É outro terremoto, é aquele que teve lá no Afeganistão. Então, olha lá, orava e cantava louvores. Aí os demais escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram as cadeias de todos. Não foi só a porta, as cadeias, os pezinhos presos no tronco. Abriu-se tudo no meio de um terremoto, amado. Se fosse um terremoto do mundo, veio o terremoto e eu estou preso no tronco e agora cai tudo na cabeça e morre. Mas era um terremoto de Deus, até as cadeias se abriram, amado. Então, quando Deus está agindo no meio de um terremoto, o sobrenatural de Deus ocorre, amado. Coisas inexplicáveis de Deus vão acontecer. Coisas sobrenaturais. Por isso é sobrenatural. Eles estavam fazendo natural, pregando a palavra, louvando a Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo diante das dificuldades, e Deus operou sobrenatural, ou seja, os propósitos de Deus sempre vencerão as ciladas e as perseguições. Versículo 30 a 34, olha o resultado. Depois, trazendo-os para fora os carcereiros, o carcereiro ia quase que se matar. Não faça isso, filho, faça isso, Deus tem um plano para a tua vida. E aí o carcereiro, nossa, vamos lá fora todo mundo. Aí trazendo para fora, diz: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Lhe pregaram a palavra e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora, olha aí a mudança de vida do carcereiro. Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, Paulinho fez o que nele? Paulinho batizou nosso irmão, batizou ele e todos de sua casa. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, se eu estava aqui declarando oração e vida de oração, agora eu quero declarar que a alegria do Senhor é a tua força, amado. Você veja, a vida desse carcereiro foi transformada. O homem que era um castigador, o homem que era, sabe, o pitbull daquela galera, açoitava, prendia, violência. O trabalho dele era violência. Imagina um cara carrancudo daquela época, sem filtro nenhum, cheio de violência. Diz que ouviu a palavra,
se converteu, agora estava lavando as feridas daquele que ele açoitou, botou na mesa, levou para a casa dele. Ou seja, agora toda aquela fama do carcereiro, castigador, ele falou: joga isso tudo por terra, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Agora eu sou lavado, agora eu sou remido, agora eu sou salvo, agora Deus chegou à minha vida. Esta é a obra de transformação. Você veja, amado, quando a vida e a missão estão baseados na palavra, na oração, na adoração, baseados nas coisas de Deus, amado, o próprio Deus faz a obra. Deus levou para Macedônia, depois chegou lá, Deus abriu o coração de Lídia. Lídia, vendedora de púrpura, o Senhor lhe abriu o coração para atender as palavras de Paulo. Depois veio uma jovem escrava endemoniada, e Paulo falou: em nome de Jesus, saia espírito maligno do demônio, vai-te embora. E pelo poder que há no nome de Jesus, aquela escrava foi liberta. Agora aqui o carcereiro foram presos, e estava lá louvando, orando, não estavam reclamando: Senhor, eu estou fazendo a tua obra, meu Deus, olha, eu estou aqui dentro desse buraco com os pés presos no tronco, literalmente. Diz que veio um terremoto, amado, Deus fez um milagre na vida daquele homem. Que Deus esteja ouvindo o teu louvor e tua oração nesta manhã. Então, a sessão que Lucas nos traz nesse grande pano de fundo e textos que nós estamos estudando é acerca dos opositores e inimigos do Evangelho e a postura do missionário, a postura do cristão. Como é que eu me comporto, pastor, no meio de um mundo que vive perseguindo crentes? Cada vez mais evidente. Cada vez mais evidente. Então, a porta da fé estava sendo aberta para o povo gentílico, a missão estava avançando, a evangelização estava alcançando pessoas que nunca haviam ouvido falar da pessoa e salvação em Cristo Jesus, e a intimidação era persistente. Mas essa intimidação e perseguição que persistia, o que ela confirma? Ela confirma que os cristãos passarão por dificuldades antes de entrar no reino de Deus, mas confirma que elas estão nos caminhos do Senhor. Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Então Paulo fala sobre ter alegria no sofrimento. O apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, a igreja de Filipenses, ele fala sobre alegria no meio do sofrimento. Ele fala que a resposta de Deus, Altíssimo Pai, respondendo a sua oração, quando ele pediu: tira o espinho de mim, o que é que Deus respondeu? Não vou tirar espinho nenhum, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o que Deus está fazendo? Deus gosta de que seu povo sofra? Não. Primeiro, nesse mundo o sofrimento é inevitável. Esse é um mundo decaído. A gente precisa estar esperto quanto a isso, está sabendo alerta quanto a isso. Mas Deus te promete algo melhor do que tirar o sofrimento. Deus está mostrando que no meio do sofrimento Ele te torna feliz, te torna forte, te torna mais do que vencedor. Por quê? Porque o povo estava aqui no meio desse terremoto de todos e eles se alegravam por terem crido em Deus. Paulo lá aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou então ele diz que em todas estas coisas somos o quê? Ou seja, ele não tira a dificuldade, ele não tira o problema. O que ele faz? Ele muda a tua vida. Às vezes ele muda a circunstância, às vezes ele muda a circunstância, mas na maioria das vezes ele muda a nossa vida, mano. Diga glória a Deus por isso. Então que Deus esteja mudando, transformando, tocando na tua vida nesta manhã e fazendo a obra. Então lá em 1 Tessalonicenses, Paulo lembra a continuidade da obra de Deus, aquela comunidade, que haveria forte oposição, e houve, que o povo no meio do sofrimento recebeu o Evangelho, manteve-se no Evangelho, e a alegria do Senhor manteve-se intensa naqueles corações. 1 Tessalonicenses 2, 13 a 16,
Olha o que diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, a palavra é de Deus, a acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tessalônica é a cidade que Paulo está aqui, do texto que a gente está estudando, em Atos. Aí escrevendo para eles é o resultado. Ele diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, o quê? Definitivamente. Então diz que no meio da nação havia um grupo de gente que era adversária de todas. Assim como hoje, no meio do povo gentílico, existe um grupo de gente que é adversária do Evangelho, é adversária da obra do Senhor, é adversária da pregação da palavra. Sobre estes, a palavra está dizendo que há o quê? A mão de Deus sobre eles com punição. Amado, deixa que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está conduzindo todas as coisas. Então, nesta missão em Tessalônica, do texto, nós aprendemos que ensinar com base nas Escrituras é parte fundamental do evangelismo. Também que o evangelho vai suscitar reações divididas. Pessoas vão dizer amém, eu creio. Outras pessoas vão dizer, não, isso daí é falso profeta, e vão te perseguir. Esteja pronto para isso. E indivíduos proeminentes da sociedade irão abraçar a fé e serão bênção na obra do Senhor. Amado, isso também vai se dar na missão da obra da tua vida, amado. Deus vai abrir porta de maneira que você não sabe. Diga, eu creio e recebo esta palavra. Então, um desafio para nós, um desafio para o cristão, é contribuir significativamente para a mudança do mundo com a pregação da palavra de Deus, sabendo que os propósitos de Deus irão prevalecer sobre os opositores do Evangelho, porque os opositores verão a pregação da palavra como uma ameaça e vão perseguir vigorosa e obstinadamente, mas os propósitos de Deus irão prevalecer sobre a tua vida. Então, os opositores do Evangelho veem a pregação como uma ameaça. Por isso, é fundamental evangelizar e pastorear a igreja, e o cristão, particularmente, manter a sua vida com base estritamente nas Escrituras. Mas você imagina se nós formos agora para a Palestina evangelizar esse evangelho de teologia da prosperidade? Não cabe. Está absolutamente descontextualizado. Mas se você chega lá e evangelizar o evangelho de Cristo Jesus, poderão haver almas salvas para a glória de Deus. Poderá haver reação dividida, pessoas que vão perseguir, mas é o evangelho de Cristo. Então a mensagem que Paulo traz a Tessalônica resume em 3 pontos. Primeiro, o sofrimento do Messias. Segundo, a ressurreição do Messias. E quem é o Messias? É Jesus Cristo, o Senhor. Ou seja, Paulo usa uma linguagem simples. Ele usa uma linguagem clara para aquele povo. O Messias precisava sofrer, morrer, ressuscitar, e esse Messias é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, esta é a palavra que transforma. Se você tem isso como base da tua vida, amado, a tua casa estará sendo construída sobre a rocha que é Cristo. Então, Atos 17, 1 a 3, diz assim: tendo passado por Antípolis e Apolônia,
chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca de quem? Das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Esta era a mensagem de Paulo. Amado, com esta mensagem, este homem transformou a vida de muita gente. A minha vida foi transformada também. A tua vida está sendo e foi transformada em Cristo Jesus. Então, saiba que uma vida baseada na Escritura é o fundamental. Nós precisamos explicar às pessoas como é que alguém que foi crucificado, como é que alguém que foi perseguido, ultrajado, morto numa cruz, como é que este alguém é o Messias? Esperava-se um homem que viesse com arma, com poder de fogo, mas ele veio com o poder do amor, o poder da palavra. Como é que ele é o Messias? Ele é o Messias porque ele venceu o último inimigo dos homens. Ele venceu o poder da morte, amado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. E somente em Cristo Jesus, as nações aflitas pela guerra, as nações aflitas pela mortandade que assola ao meio-dia, essas nações, somente em Cristo Jesus, podem ter esperança e consolação. Amados, somente em Cristo Jesus nós podemos descansar o coração. O dia que alguém da família ou nós mesmos fecharmos os olhinhos em Cristo Jesus que venceu a morte, seremos recebidos em glória para o louvor do seu nome. Então, isto é evangelho, isso é o que dá esperança. Então a mensagem de Paulo está harmonizada com a mensagem de Cristo, porque Jesus dizia: acaso não sabeis que o Messias tem que sofrer estas coisas para que entre na sua glória? Numa delas, Pedro repreendeu a Jesus: não, Jesus, não, estas coisas não vão te acontecer, não diga isso, Jesus. E Jesus virou para Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens, da carne, do mundo. Então, quando nós cogitamos das coisas de Deus, entendemos que os opositores do Evangelho irão perseguir, haverá sofrimento, haverá dificuldade, haverão problemas, mas se a vida estiver baseada na Escritura, na palavra, na obra de Cristo, na evangelização que é a nossa missão, meu amado, a tua vida está bem, está sobre a rocha que é Cristo Jesus. Deus está no controle. Então, se alguém vai pegar um ônibus, você tem que pegar o ônibus certo. É ou não é verdade? Diz que em 1982, uma senhora, Tailândia, no sul da Tailândia, pegou um ônibus, precisava ir a algum lugar, pegou um ônibus, viajou 1.200 quilômetros em direção ao sul, se perdeu. E quando soltou lá, ela pegou outro ônibus para voltar, mas aí pegou um outro ônibus errado. Foi mais 800 quilômetros para o extremo sul. E como lá onde ela morava, no extremo norte, era um dialeto muito diferente, ninguém entendia o que ela falava. Ficou 5 anos morando na rua, até que depois de 5 anos levaram ela para um abrigo para necessitados. 20 anos depois, estudantes do norte foram lá fazer intercâmbio no sul, que entendiam o dialeto dela. Essa senhora ficou 25 anos no sofrimento, porque pegou o ônibus errado e não sabia se comunicar. Amado, nós precisamos entrar no ônibus certo do Evangelho, porque se nós embarcamos no Evangelho errado, se nós embarcamos numa palavra equivocada e não temos a direção correta da palavra, estamos no caminho errado. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Muitos estão em busca de um evangelho de fascinação das riquezas, fascinação das coisas do mundo. Tudo é coisa material. Não é por aí. Amado, fica com o evangelho e a tua vida estará bem estruturada. Mesmo que haja sofrimento. 1 Tessalonicenses 1, 6 a 9, diz a palavra: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, olha lá, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu o ônibus certo, a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Você veja que Paulo está dizendo que esta igreja estava tão bem, tão correta, que ele nem precisava acrescentar nada. Depois, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e o Deus verdadeiro, amado. Deus seja louvado. Amada igreja, quando você embarca no ônibus certo e você toma a condução certa, você deixa os ídolos da tua vida, amado. Quando você embarca no ônibus certo, você não permite idolatria na tua casa, não permite idolatria na tua vida, você lança fora todos os outros deuses para servir ao único Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Você está na direção certa, você está no caminho certo, você está vivendo o evangelho. Então, amado, caia por terra todo ídolo da tua vida. Isto é o evangelho. E isso Paulo está dizendo às Tessalônicas, no meio de muita tribulação. Diz que, amado, a tribulação que vinha, a igreja se fortalecia mais e mais. Essa é a história da igreja. Então os opositores do evangelho veem a pregação como uma ameaça. Por isso, vida sobre a palavra. Por isso, estejamos prontos para reações divididas. Versículos 4 e 5 de Atos 17, diz a palavra do Senhor: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, olha o olho grande, olha a inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, amado, diz que uns receberam, amém, eu recebo Jesus, glória a Deus, se juntaram a Paulo e Silas, vamos fazer a obra, vamos evangelizar, Jesus é o Senhor, santo é Deus, glórias ao Senhor. E diz que uma outra equipe lá, uma turba de malandro, turba de gente má, turba de invejosos, fizeram o quê? Vamos acabar com eles, levaram para o meio do povo, vamos persegui-los. Olha, à medida que se acompanha a evangelização que os missionários realizam pelo mundo no primeiro século, as acusações contra eles pioram. Primeiro se deu uma discussãozinha entre os judeus, quem eram esses homens? Depois, em Filipos, foram acusados de ensinar costumes que os romanos não podem praticar. Agora, aqui em Tessalônica, são acusados de serem desleais ao imperador, proclamando outro rei, ou seja, crime de prisão gravíssimo. As perseguições contra a igreja de Cristo estão cada vez mais piorando, está cada vez mais se tornando evidente. O final disso, Jesus já falou qual que vai ser, amado. Vão lançar a mão de vós, lançar as prisões. Quando isso tudo acontecer, não temais, porque eu colocarei em vossa boca a palavra que vocês têm que pregar. Versículo 6 a 9 mostra isso daí. Atos 17, 6 a 9. Porém, não nos encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm, olha lá, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei.
E isso é verdade, eles diziam isso mesmo, estavam falando a verdade, porque Paulo dizia que Jesus era o único rei, e todo cristão que é cristão tem que dizer: o único Senhor da minha vida e Rei da minha vida é Jesus Cristo e mais ninguém. Saiba o mundo e saiba o estado e saiba quem for, Jesus é o único Senhor da minha vida. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadinhas, nervosinhas, ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles fianças. Claro, não acharam Paulo e Silas, o que adianta ficar com Jasão? A gente quer esses aí que estão transtornando o mundo. Então, amado, os acusadores estão dizendo que esses homens colocaram o mundo de ponta cabeça. Em primeiro lugar, eles não sabem que quem põe o mundo de ponta cabeça, nesse sentido da palavra aqui, faz um terremoto de transformações, céus, terra, abre mar vermelho, tira o poder do fogo e anda sobre as águas, multiplica pães, peixes. Um homem judeu lá, sem internet, sem nada, 2023 anos se passaram e ele continua sendo perseguido, continua sendo o homem mais falado da história. O seu livro continua sendo o livro mais vendido da humanidade. Vidas continuam sendo transformadas, famílias continuam sendo alcançadas. Eles não sabiam que quem tem poder de abalar os céus e a terra, quem tem toda a autoridade sobre os homens, os céus e a terra, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele. Agora note uma coisa importante, amados. Se lembra que os principais sacerdotes manipularam Pilatos para que crucificassem Jesus, dizendo o quê? O que eles disseram? Não temos outro rei senão César. Ou seja, para um judeu verdadeiro, esta declaração é uma apostasia, visto que os profetas, principalmente Daniel, disse que o Altíssimo domina sobre todos os reinos da terra. Aqueles homens apostataram da própria fé que eles tinham, porque sabiam que o Altíssimo é o único rei, somente nesse propósito deles para crucificar a Jesus Cristo. Eles abriram mão dos valores que tinham por causa de um objetivo obstinado de perseguir o cristianismo, de perseguir a pessoa de Jesus. Meu amado, minha amada, família espiritual, não abra mão dos teus valores em Cristo Jesus. O rei da tua vida é o Senhor Jesus Cristo. A tua vida está a serviço do Rei, a tua vida está a serviço de Jesus. E quando o mundo todo se levantar contra nós e nós tivermos a oportunidade de abrir a boca para falar, nós falaremos: Jesus Cristo vive e reina para sempre. Ele é o Senhor da minha vida. Os opositores do Evangelho, 5 minutos e terminamos, veem a pregação como uma ameaça. Por isso, devemos agir como os crentes bereanos. Vida sobre a palavra, esteja pronto para que hajam reações divididas e perseguições. Haja como os crentes bereanos, seja um crente bereano. O que isso significa, pastor? Versículos 10 a 12. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus, novamente, como era de costume. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim mesmo. Louvado seja o Senhor. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, a mensagem era constantemente conferida e estudada pelos bereanos. Amados, hoje as pessoas, mesmo que se dizem cristãs, gastam o mínimo de tempo para estudar as escrituras. Vivem, como Paulo disse, como meninos, agitados de um lado para o outro, ao redor de todo vento de doutrina. 1 hora de mensagem, olha pastor, já é muito, meu Deus do céu, 1 hora de pregação, misericórdia, meu Deus do céu. Mas a gente vai para o shopping, anda 2, 3, 4 horas no shopping.
A gente vai para a praia, fica a manhã inteira na praia, o tempo passa rápido. A gente vai para um show lá, sei lá o quê, ver o Vasco ganhar, jogar, chutar a bola, e lá o tempo passa maravilhosamente bem. Ainda perde, sai triste, perde dinheiro, perde o jogo, vai para a segunda divisão e está lá, Vasco, Vasco, Vasco até morrer, Vasco, sabe, uma obstinação. Aí depois 1 hora de ouvir sermão é muito, não, tchau pastor, não sei o quê. Então, amados irmãos, você veja, precisamos ser como os crentes bereanos. Avalie se a sua vida está transmitindo genuinamente a mensagem bíblica, e assim você saberá se você está caminhando para contribuir significativamente com mudanças no mundo. Você veja que a acusação desses homens a respeito deles qual foi? Estes homens que estão transtornando o mundo também chegaram aqui, amado. Que os inimigos de Deus possam dizer isso a nosso respeito, e eu vou ficar simplesmente muito feliz. Chegou essa gente doida que está transformando o mundo. Amém! Amém! Chame de doido, chame de louco, chame do que for, amado, contanto que o evangelho corra, a palavra alcance, vidas sejam libertas, e no meio dos terremotos Deus transforme vidas. Então, as sinagogas eram um lugar de culto, oração, investigação das escrituras. Lucas mostra que esses de Bereia eram judeus de mente mais nobre, mente mais pura, ou seja, eles examinavam as escrituras em busca da verdade e reconheciam a veracidade do que Paulo pregava. Veja o que Jesus disse em João 5,38: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, amada ovelhinha, muitos estão tendo a reação dividida, rejeitando a palavra, mas você é um crente bereano. Você é alguém que com avidez examina as escrituras. Opa, o pastor pregou hoje, a mensagem está lá gravada, já acabou o culto, já vai entrar na nossa plataforma. Vou lá entrar, vou estudar, vou pegar com calma, vou abrir os textos, vou fazer a leitura, vou estudar as escrituras sagradas. Amado, todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. A rocha. Crentes bereanos estão concluindo a mensagem. Atos capítulo 16, com 2 aplicações. Atos 17, 12 a 14. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também, foram lá tomar chimarrão e chocolate quente. Foram lá excitar o povo, perturbar o povo. 14. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Amados, o evangelho sempre encontrou e vai continuar encontrando obstinada oposição. A pessoa não sabe por que te persegue. A pessoa não tem razões para te perseguir. A pessoa não tem dados concretos para te perseguir. Ela só tem um achismo na cabeça dela, mas ela vai te perseguir. Por quê? Porque a perseguição é contra Cristo. É uma obstinada perseguição. Mas Deus dirige tudo e a vida da igreja, de cada cristão, para a vitória em Cristo Jesus. Diz que muitas mulheres proeminentes, homens gregos, vieram a crer. Pessoas que se tornaram bênção para a obra do Senhor na continuidade do ministério. Conflitos são inevitáveis. Pregar em nome de Deus desperta inveja e repulsa por causa do pecado que há no mundo. Agora note uma coisa: uma pessoa desprezível não desperta inveja de ninguém.
Esses judeus perseguiram por causa da inveja. Uma pessoa desprezível não desperta inveja de ninguém. O que isso mostra? Mostra a superioridade teológica desses missionários, porque eles estavam anunciando em nome de Jesus. Se você bota um rabino judeu como esse aqui para ler o Antigo Testamento, ele vai ter um entendimento. Se você bota um crente em Jesus para ler o Antigo Testamento, ele vai entender que Jesus é o Messias, que Jesus precisava sofrer e morrer, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Salvador. Por quê? Porque Deus te deu a capacidade de entender isso, amado. Então glorifica a Deus por esta verdade. Então, os religiosos cheios de inveja apresentam acusações falsas contra os missionários em Tessalônica e viajam dias e dias atrás deles para persegui-los em Bereia. Isso é até admirável. Mas isto é o que acontece quando nós mesmos não vigiamos e permitimos que as paixões do mundo tomem conta do nosso coração e dos nossos pensamentos. Porque nós, mesmo em Cristo Jesus, quando permitimos que a carne floresça e as paixões dominem os nossos corações e mentes, podemos, vez por outra, nos pegar perseguindo irmãos, fazendo fofoca de irmãos, querendo puxar o tapete de irmãos e fazer a obra do maligno um desserviço para a obra de Deus. Amado, que a palavra de Deus, como os bereanos, esteja abundante na tua vida. E por fim, Paulo não procura conquistar pessoas com persuasão e retórica humana. Pelo contrário, ele prega o evangelho puro e simples. Anunciar Jesus como morto, ressuscitado, vivo. Esta é a chave hermenêutica para entender toda a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 2 diz a palavra do Senhor: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas a tua fé se apoia onde, amado? E qual é o poder de Deus? Qual é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus. Versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha aí os bereanos aí, ó, conferindo coisas espirituais com espírito. Ah, pastor, o irmão pregando todo culto vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça da igreja. Eu tenho capacidade de fazer lavagem cerebral em alguém? Eu tenho capacidade de fazer lavagem? Eu sou lá algum neurolinguista, psico, não sei o que dessas quantas? Eu só prego a palavra, amado. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Agora, se eu estiver pregando algo antibíblico que corrompa a tua vida, aí você estaria certo. Nós aqui estamos pregando a palavra de Deus. Versículo 14, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então eu termino dizendo, Jesus alertou sobre a semeadura da palavra em diferentes tipos de solo. Os bereanos, por certo, eram um solo fértil. A identificação desses crentes como pessoas nobres redefine o significado de nobreza, porque nobreza é nobreza de mente e de espírito e não de nascimento. Nobre não é quem tem sangue azul da família real. Nobre é quem é da família real de Cristo Jesus, porque foi transformado pelo poder do Evangelho. És tu, diga glória a Deus por isso. Amém, eu recebo. Então, na prática, a nobreza era a avidez por aprender sobre Deus, por discernir como Deus opera, por avaliar essa operação na vida pessoal à luz da revelação escrita, que é a palavra de Deus. Porque eles conferiam coisas espirituais com coisas espirituais. Queres ter segurança e garantia que você não está recebendo lavagem cerebral, que o pastor aqui é um lobo, está fazendo lavagem cerebral, por isso o pastor não pode pregar na igreja? É só conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Leia a Bíblia, confirme a palavra do Senhor. Se está na Bíblia, é bíblico, receba, eu creio.
Se o pastor subir e pregar heresia, aí sim, toma cuidado. Porque aí sabe, é heresia que corrompe. A Bíblia não, a Bíblia só edifica. Então eu termino com Paulo aconselhando exatamente isso a seu filho na fé, Timóteo, e esse é meu conselho para a minha família na fé em Cristo Jesus. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia e imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de quê? De ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvar de problemas, salvar de dificuldades desnecessárias, salvar de lutas da vida. Que a palavra de Deus e a doutrina esteja na tua vida como um cristão bereano que olha para as Escrituras, medita nas Escrituras, está preparado para as reações divididas que podem existir, mas sobretudo a tua vida está sobre a rocha que é a palavra. Pois então, meu amado irmão, eu declaro que tu tens uma mente nobre, eu declaro que tu tens um espírito nobre, porque não é nobre nascimento na carne, mas é um nobre nascimento em Cristo Jesus, porque você é da família de Deus, você é nova criatura em Cristo Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor.